Lucas nunca quis voltar, nem pela herança, nem pela promessa de paz que o velho sítio poderia oferecer. Mas quando o advogado ligou dizendo que tudo estava resolvido, escritura, impostos, testamento, ele sentiu aquela força invisível que o puxava, como dedos enterrados em sua espinha, arrastando-o de volta para a terra onde nascera e fugira. O sítio velho era isolado, cercado por milharais eternos e bosques que pareciam devorar a luz. Durante a infância, o silêncio daquele lugar pesava sobre seus ombros como um casaco molhado. E agora, ao descer do ônibus improvisado na estrada de barro, sentiu que aquele silêncio continuava ali, esperando por ele. Ele caminhou até a casa. A madeira da varanda rangia como se reclamasse sua presença. Tudo estava como ele lembrava, exceto o espantalho. No meio do milharal, erguia-se a figura torta de palha, trapos escuros colados ao corpo esquelético e o rosto não era o mesmo. Antes era só um saco de estopa com olhos de botão. Agora, o rosto era uma máscara de couro endurecido, marcada por símbolos estranhos como queimaduras em carne viva. E os olhos eram fundos pretos como breu e pareciam olhar direto para ele. Lucas desviou o olhar. Só um espantalho, só um boneco num campo. Mas ao virar de costas, teve certeza. Ele tinha ouvido um estalo leve, como o som de palha se mexendo. A casa tinha cheiro de madeira molhada e coisa antiga. Era como entrar num corpo morto que ainda guardava o calor da alma. Lucas abriu janelas, espantou morcegos, limpou a poeira de móveis que pareciam ossos cobertos por pele seca. Mas havia um quarto que ele não lembrava. Porta de madeira preta, tranca de ferro, sem maçaneta. Na parede ao lado, símbolos riscados com carvão, espirais, olhos, garras. Quando passou o dedo por cima, sentiu um arrepio que percorreu seu corpo como uma língua gelada. Tentou abrir, a porta não cedia, tentou esquecer. Na primeira noite, os sonhos vieram. Ele se via no campo, nu, ajoelhado diante do espantalho, mas o espantalho não era mais um boneco. Era um homem feito de carne e palha, de músculos que rangiam como cordas torcidas. Seus olhos eram crateras negras, e quando tocava Lucas, algo dentro dele se retorcia. Não era medo, era desejo. Um desejo monstruoso, proibido, como lamber sangue de uma ferida aberta. Ele acordou ofegante, coberto de suor e de palha. Nos dias seguintes, os sinais pioraram. Coceiras, fibras brotando da pele, primeiramente no peito, depois nos braços, como se algo quisesse brotar de dentro. Lucas arrancava com unhas trêmulas aqueles fiapos de palha, mas sempre voltavam. Cresciam mais fortes. Na cozinha viu vultos pelo canto do olho. O espelho do banheiro mostrava um reflexo ligeiramente atrasado, como se a imagem estivesse pensando antes de imitá-lo. E o milharal estava diferente. As espigas estavam inchadas, como se tivessem pulsos, como se respirassem. Ele decidiu sair da propriedade, mas o carro não ligava, o celular estava morto. Nenhuma alma passava pela estrada. Desesperado, correu até o portão de madeira. Encontrou o que restava da cerca, estacas quebradas, cipós secos. E uma coisa pendurada ali. Era o corpo de um homem, ou o que sobrou dele. O peito estava aberto, como uma flor podre, e de dentro saíam fiapos de palha misturados a vísceras. Nos olhos do cadáver, pedaços de milho. Na boca, costurada com arame, ele jurou ver um sorriso. Lucas vomitou e correu de volta. O espantalho estava mais perto. Agora, sua silhueta grotesca se erguia a apenas 20 metros da casa, de braços abertos, esperando. Naquela noite, a porta preta se abriu sozinha. Lucas não se lembrava de ter andado até o corredor, mas ali estava ele, diante da porta aberta, que antes era intransponível. O interior era escuridão pura, como se a casa sangrasse uma noite interior, espessa, ancestral. Ele sentiu o cheiro antes de entrar, um odor de terra úmida, sangue seco e madeira queimada. O chão do cômodo era de terra batida. Nas paredes, ganchos com ossos pendurados, penas negras, olhos de vidro. Ao centro, um espelho oval, negro como petróleo, refletia algo que não era ele. A figura no espelho estava sorrindo, um sorriso largo demais. Lucas tentou sair, mas seus pés não obedeceram. Sentiu algo percorrendo sua espinha. Era como se o ar dentro daquele quarto tivesse peso, como se respirasse ele também. Você voltou, disse uma voz, mas não vinha de canto algum. Soava dentro da mente como uma lembrança que não era sua. O espelho escureceu e algo passou por ele, um vulto,
Um ser feito de palha, sim, mas viva. Cada fio parecia pulsar com veias como raízes famintas. Lucas desmaiou. Quando acordou, estava deitado na cama. O céu do lado de fora era vermelho, como se o sol tivesse sangrado. As paredes pareciam respirar e do teto pingava umidade. Ou seria seiva? Seu corpo doía. Sob a pele, ele sentia movimento, como se larvas rastejassem em direção ao peito. Foi ao banheiro. Quando tirou a camisa, gritou. Seu tórax estava se abrindo, as costelas se curvavam lentamente para fora e entre elas, como uma flor que brota, surgia um nódulo amarelado. Não era carne, não era osso, era vegetal, um bulbo pulsando. O telefone da sala tocou. Lucas correu, atendeu. Seja bem-vindo à colheita, disse uma voz rouca. Ele jogou o aparelho longe, mas lá fora, no milharal, dezenas de espantalhos estavam de pé. Não havia só um, agora havia muitos, todos com os rostos marcados, todos olhando para a casa. Naquela noite, os sonhos voltaram, mas agora ele era o espantalho. Sentia o vento passar por dentro de si, sentia a fome da terra, a necessidade de se enraizar, de oferecer, de sangrar sementes. Ele acordou com os pés cobertos de barro e o corpo repleto de arranhões. No corredor, uma nova porta. Não era preta, era feita de espigas secas entrelaçadas. Atrás dela, vozes sussurravam. E ele queria entrar? A porta de espigas se abriu com um estalo seco, como ossos quebrando. Um calor pútrido escapou de dentro, envolvendo Lucas como um cobertor podre. Ele entrou. O corredor era estreito, feito de talos e palha viva. As paredes pulsavam levemente, como se respirassem com ele. Ao longo do caminho, pequenas figuras esculpidas em barro e dente humano observavam em silêncio. Tinham bocas costuradas, olhos ocos e marcas em espiral no peito, as mesmas que agora começavam a aparecer no abdômen de Lucas. Ao final do túnel, havia um salão circular iluminado por uma luz que parecia vir de dentro da terra. No centro, uma mesa de pedra, e sobre ela, uma figura encapuzada, magra demais para ser humana, mexia uma tigela de cerâmica com algo que chiava, como insetos vivos. Atrás, pendurado como um troféu sacrificial, estava o corpo do advogado que o convocara meses antes, sem pele, sem olhos, um espantalho humano. A figura ergueu o rosto. Era uma mulher, ou fora um dia. Agora sua face era costurada em lugares estranhos, o nariz substituído por uma fenda onde se moviam pequenos tentáculos de palha. O solo te reconhece, Lucas. Sua voz era uma mistura de grito abafado e canto antigo. O sangue em ti é velho, mais velho que as cercas, mais antigo que a casa. Você é o último. Último o quê? Lucas sussurrou, sentindo as palmas suarem, mesmo que estivessem cobertas de cascas secas como o casulo. O último ramo da semente original. A linhagem de quem selou o acordo. A carne que deve brotar para que o Deus da colheita renasça. Lucas tentou correr, mas seus pés afundaram no chão. O solo o sugava devagar, como se o amasse. Você pensa que fugiu, mas nunca saiu. O espantalho? Ela sorriu. Ele é o guardião, o amante, o ceifador. Você nasceu sob sua sombra e agora voltará para ela. As paredes da sala começaram a se fechar e a mulher mergulhou as mãos na tigela. Tirou de lá uma criatura minúscula, uma larva albina com dentes humanos e olhos de espantalho. Caminhou até Lucas e enfiou aquilo em sua boca. Mesmo com ele gritando, lutando, sufocando, quando acordou, estava em seu quarto. Mas a cama era feita de palha e o teto da casa agora era céu aberto. O milharal se erguia ao seu redor. Ele não lembrava de caminhar até lá, mas sentia a terra embaixo como se fosse parte dele. Seu peito ardia. O bulbo agora era uma flor de carne e espiga. Batia como um segundo coração. Um homem saiu do milharal. Mas ele não andava, flutuava. Seus pés jamais tocavam o chão. Era o espantalho, mas mais inteiro, perfeito, sem costuras visíveis, sem trapos. Agora era algo completo e sua boca abriu. É hora da colheita. Lucas tentou fugir, mas o milharal se fechou atrás. Fileiras de espigas se moviam como membros, e das folhas, mãos surgiam. Rostos, ossos, sussurros que diziam seu nome como se fosse uma prece suja. Ele correu até encontrar a antiga casa da infância, a original.
Aqui queimou quando ele tinha 10 anos, mas ela estava intacta. E na varanda, seus pais, sentados, sem olhos, com bocas de costura e corpos repletos de palha crescendo pelos poros. Eles se levantaram lentamente e abriram os braços. Do peito da mãe saiu uma espiga com dentes. Do pai saiu uma língua de raiz. Lucas gritou, caiu de joelhos, e o chão o recebeu como um útero. Lucas não caiu, ele foi semeado. Seu corpo atravessou a terra como se ela o conhecesse, abrindo espaço entre vermes, raízes e ossos antigos que ainda respiravam em silêncio. A escuridão era densa, mas não cega. Nela pulsavam cores que jamais existiram fora daquele solo. Tons de medo, de carne em transfiguração, de memória apodrecida. Ele afundou por um tempo impossível de medir, até ser cuspido em um espaço amplo, onde o teto era feito de raízes suspensas como entranhas, e o chão era uma mistura de terra molhada, carne e palha viva. Um altar crescia ali, não construído, mas cultivado. Em cima dele, Lucas viu seu próprio corpo, ou algo que usava sua forma. A pele era mais pálida, o peito aberto, revelando uma espiga pulsante onde antes havia um coração. Você é 2 agora, disse uma voz gutural vinda de todos os lados. A semente e o espantalho, o sacrifício e o guardião. Você precisa escolher. Diante dele surgiram 2 caminhos. Um, iluminado por chamas verdes e gritos distantes. O outro, coberto por uma névoa vermelha e cantos em uma língua esquecida. Antes que pudesse decidir, mãos brotaram da terra e o arrastaram por um dos caminhos. O que viu adiante era a verdade, crua, a origem. Viu seus ancestrais reunidos num círculo sob a lua cheia, cercados de espantalhos vivos. O ritual acontecia todo século. Um dos filhos do sangue seria semeado. Em troca, a colheita seria eterna, o solo fértil, a morte adiada. Viu o primeiro espantalho nascer, não de trapos, mas de carne condenada. Viu a mulher de antes, jovem, oferecendo seu útero como vaso para o deus Palha, e viu a si mesmo em todas as gerações. O mesmo rosto, o mesmo olhar, sempre o escolhido. Acordou de novo, mas não em seu corpo. Estava dentro do espantalho, sentia as fibras tensionadas, o crânio leve, o sangue transformado em seiva. Agora você entende, sussurrou a mulher surgindo à sua frente. Você não pode fugir do que é plantado. Você germinou. Ela tocou o peito dele e puxou uma espiga negra, banhada em um líquido que não era seiva nem sangue. Ela a ergueu aos céus e murmurou palavras que soaram como fungos crescendo. O céu se rasgou. Não em nuvens, mas em carne. O mundo acima se abriu como uma ferida cósmica. De dentro, algo olhou. Uma consciência faminta, milenar. Suas pupilas eram campos devastados e seus dentes mastigavam orações esquecidas. O Deus da colheita havia despertado. E Lucas agora era sua oferenda viva. O espantalho que ele se tornara foi crucificado entre 2 árvores que gritavam. Pendurado por veias transformadas em raízes, ele observava a aldeia mais próxima apodrecer à distância. Pessoas começavam a enlouquecer, comer terra, sacrificar animais, fazer bonecos de palha e alimentá-los com carne humana. Tudo começava de novo. E Lucas ria, não com sua boca, mas com todas as folhas do milharal. Lucas não sabia mais onde começava ou terminava. O espantalho que ele se tornara era apenas um de muitos, mas o único que ainda carregava lembrança, vontade e horror. A consciência dele flutuava como fumaça dentro do campo, tocando cada folha, cada raiz. Ele era o campo agora, e o campo era o altar vivo. O Deus da colheita, aquela presença acima do céu, permanecia com um olho aberto. Um olho que sangrava milharais, que chorava enxames, que piscava e criava doenças e fertilidade na mesma respiração. Enquanto isso, os aldeões dançavam, crianças cantavam com línguas de palha, mulheres gestavam criaturas cheias de sementes em vez de ossos, e os velhos, quando morriam, eram enterrados de cabeça para baixo, para que suas almas alimentassem o solo. Lucas via tudo, sentia o tempo dobrar, o sol nascer 3 vezes no mesmo dia, as estações trocarem de ordem, e mesmo com todo esse caos cósmico, algo dentro dele ainda gritava por humanidade. Ele tentou resistir, tentar se lembrar do som da cidade, do gosto do café, da risada de alguém que o amava. Mas as memórias vinham como palha queimada, quebradiça, sem valor.
Na noite em que o novo escolhido nasceu, Lucas entendeu. Era um menino, tinha seus olhos, tinha o mesmo sinal de nascença no ombro, o mesmo nome, Lucas. A mulher do milharal, agora imensa, feita de carne e raízes, ergueu a criança diante do campo, e os espantalhos ao redor tremeram em adoração. Uma nova linhagem estava sendo plantada, e o antigo Lucas, crucificado entre as árvores vivas, chorou. Não com água, mas com seiva escura que alimentou os vermes da terra. Ele percebeu que a maldição não era castigo, era ciclo. Cada geração germinava a próxima, cada alma alimentava o solo. O Deus da colheita não exigia adoração, ele exigia continuidade. A última coisa que Lucas viu antes de ser completamente absorvido foi a criança sorrindo para ele, um sorriso de palha, um sorriso antigo. Então, o céu se fechou. O campo se calou, e o espantalho no centro do sítio velho inclinou levemente a cabeça, como se ouvisse algo vindo do futuro, algo nascendo, algo sedento.